Verena, quanto a diferença de pensamentos, tanto do homem quanto da mulher, ele explica, né, não sei se justifica, mas explica os atritos que acontecem dentro do relacionamento quando o assunto é, por exemplo, o financeiro, é dinheiro. Porque a gente percebe que grande parte das brigas, né, dos casais é por conta do dinheiro. Poxa, não, gastou muito, poxa, não pagou tal conta, não fez isso, não fez aquilo. O quanto isso pode ser explicado pela diferença de pensamentos e qual é o caminho que um homem e uma mulher que têm pensamentos diferentes, eles devem trilhar para existir uma unidade, uma concordância para manter aquele relacionamento saudável. Primeiro a gente precisa entender que a Bíblia diz em Amós 3:3 o seguinte: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Perfeito, A Bíblia também diz: um reino dividido não subsiste. Então, se houver uma diferença de pensamentos com relação a princípios, a valores, o casamento está fadado ao fracasso, se essa diferença não for corrigida rapidamente. Só que a gente precisa entender que, se o respeito está para o homem, a segurança está para a mulher. A maior demanda da mulher, a maior demanda da fêmea em todas as espécies é se sentir segura, é ter segurança. Segurança física, emocional e financeira. Então, quando falta o dinheiro, a mulher se sente em um estado de vulnerabilidade, até mesmo porque, naturalmente falando, biologicamente falando, a mulher é mais prudente que o homem. Não à toa o homem se envolve muito mais em briga de trânsito, se envolve muito mais em briga de bar, né, em problemas interpessoais, porque, de fato, o homem não é tão prudente quanto a mulher. Então, esse senso de prudência da mulher, esse senso de segurança falam muito alto. Ela logo pensa, se faltar dinheiro, como é que eu vou fazer para sustentar minha prole? Vem aquele pensamento ali que é oriundo da nossa natureza instintiva, né? A segurança é muito importante para a mulher. Só que, em contrapartida, a reputação é muito importante para o homem. Para o homem, sim. Então, aquela mulher, às vezes, começa a cobrar demais, a criticar, a reclamar, a comparar com o marido da amiga, que tem uma estabilidade financeira, que ganha mais, que consegue dar uma condição de vida melhor para a colega dela. E aquilo ali vai mexendo com a reputação daquele homem. Aquilo ali vai desmerecendo ele, vai fazendo ele se sentir pequeno. E um homem não consegue estar com uma mulher que não faz ele se sentir honrado. Então, é muito importante a gente ter esse discernimento para entender que a nossa necessidade, o nosso medo do amanhã não pode nos levar a ferir a dignidade do nosso parceiro. A gente não pode colocar as dificuldades financeiras, emocionais, espirituais, sejam quais forem as dificuldades, a gente não pode colocar ela acima da comunhão, da paz no nosso casamento. A Bíblia diz, seja a paz o árbitro do teu coração. Então, você nunca vai conseguir achar nenhuma solução, você nunca vai conseguir resolver nenhum problema se o seu combustível for a ansiedade, se o seu combustível for o medo do amanhã, se o seu combustível for cobrar do teu parceiro, obrigar ele a te dar aquilo que naquele momento ele não tem condições de te oferecer. Então eu vejo assim, os dois precisam estar muito bem alinhados, no sentido de que existe a necessidade de haver um planejamento financeiro. Então eles precisam, de fato, conversar abertamente. Diálogo, né? Exatamente. Diálogo acima de tudo, entrar num acordo em que os dois cumpram, porque não adianta um economizar de um lado e o outro tirar do outro lado. Isso acontece muito. Então precisa haver esse alinhamento de pensamento e precisa, acima de tudo, entender que tudo pode desmoronar, mas se o casamento estiver bem consolidado, os cônjuges vão conseguir passar por qualquer coisa juntos. O casamento, ele é a resistência, é a coluna. Ele é a aliança, ele é a coluna. O problema é que quando os intempéries da vida chegam, no primeiro probleminha que aparece, a base ali do casamento é desestruturada. Só que se o casamento, a base é desestruturada, de fato vocês não vão conseguir passar juntos por nenhum problema. Então, é preciso priorizar a comunhão diante de qualquer problema. Sempre priorize o devocional, a oração. Eu lembro de uma vez em que
eu e o meu marido estávamos passando por uma dificuldade financeira. Foi a primeira vez que a gente achou que uma conta iria atrasar e nós acabamos discutindo porque ele tinha um plano e eu tinha outro. E eu e o meu marido temos uma comunhão muito grande, a gente não costuma discutir. Mas naquele momento nós perdemos a nossa paz e discutimos. E no dia seguinte, meu marido falou: você percebeu que por conta de uma crise financeira, que inclusive foi a nossa primeira crise financeira, a paz do nosso lar foi roubada? É por isso, Verena, que o grande motivo dos divórcios é crise financeira. Então, se a gente não vigiar agora no começo, nós vamos ser apenas mais um nas Que vai estatísticas de pessoas que se divorciaram em decorrência de problemas financeiros. Então, a outra dica que eu dou é: apague o fogo enquanto ele ainda está no início. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não vá dormir com preocupações na cabeça, não vá dormir brigado. Então, rapidamente, meu marido se despertou para esse problema que poderia fazer o nosso casamento fracassar e disse: Verena, nós não podemos deixar que as dificuldades abalem o nosso matrimônio. Se for preciso vender carro, a gente vende. Uau. Se for preciso deixar o nome Uau. cair, a gente deixa cair. Se for preciso pedir dinheiro emprestado, a gente pede. Nós não podemos perder a nossa paz matrimonial. Então, entenda, depois de Deus é o seu casamento. E se você está debaixo da proteção, da liderança de Deus, nada vai faltar. Tem uma frase muito forte que tem definido o meu casamento com o meu marido, que é: não te deixei eu faltar nem o que o dinheiro compra, nem o que o dinheiro não compra. Por que eu digo isso? Porque em um momento de escassez de saúde, em que o meu marido passou por 3 cirurgias em menos de um ano, em um momento de muita vulnerabilidade, porque quando a saúde é atacada, todas as outras áreas ficam desestruturadas, inclusive a financeira, porque você fica mais limitado para trabalhar, às vezes o salário diminui, você perde o emprego. Então, nesse momento em que a saúde dele foi abalada, consequentemente, a nossa vida profissional, as nossas finanças, Deus liberou essa palavra pra gente: não te deixei eu faltar nem o que o dinheiro compra e nem o que o dinheiro não compra. E o que aconteceu é que, no momento mais improvável de nós estarmos vivendo uma bonança, nós experimentamos luxos que só Deus pode dar. Eu falo pro meu marido que tem coisas que a gente só vive no deserto. O maná que vem do céu só caiu no deserto. As sandálias que acompanhavam o crescimento dos pés das crianças só apareceu no deserto. Tem coisa que só acontece no momento da dificuldade. O que eu e o meu marido vivenciamos nesse período, os milagres que nós experimentamos, nós não tínhamos experimentado em nenhum outro momento em que o cenário estava favorável, ou seja, a saúde estável, as finanças estáveis. Não. Nós experimentamos somente no momento do deserto. Então, você que é cristão, entenda. Eu sei que a dificuldade financeira abala, mas acima dela está o teu matrimônio. Não entre em contenda com o seu parceiro por conta de questões financeiras, porque quando nós estamos debaixo da proteção de Deus, Deus entrega o que o dinheiro dá, o que o dinheiro